Fala sócio, tudo bem com você? Meu nome é Bernardo Sanches e eu tô aqui no canal do Rodrigo para a gente fazer um vídeo muito especial hoje. Se você vem acompanhando aí nos últimos 6 meses, a gente sempre tem falado sobre fundos imobiliários e agora é hora da gente deixar o canal aqui do Rodrigo e partir para um voo próprio. A gente já tem um Instagram que é o Vai Pelos Fundos e a gente pretende criar um canal também com esse nome aqui no YouTube para falar só sobre fundos imobiliários. Tenho muito a agradecer ao Rodrigo, muito a agradecer ao Fala Sócio, muito a agradecer a todos vocês que acompanham os nossos vídeos aqui. Foi uma oportunidade incrível, ele me abriu as portas sem nenhuma restrição. Todo tipo de conteúdo que eu quis fazer, não teve nada de negativa. Então, muito obrigado ao Rodrigo, muito obrigado a todos vocês. E espero que vocês continuem acompanhando aqui o Fala Sócio. Eu também vou estar acompanhando como inscrito, como membro. E que agora vocês nos apoiem também lá no Vai Pelos Fundos. No vídeo de hoje tem também fundo imobiliário analisado. A gente vai falar sobre o VISC11, esse que é um fundo de shopping, né? Um segmento muito afetado na pandemia, que conta aí com participação em 15 shoppings, 10 estados brasileiros no portfólio e um total de patrimônio líquido de 1,7 bilhão. Então esse aqui é um fundo gigante, né? Tá entre os 3 mais lá de shoppings. E tenho certeza que se você não tem, você conhece alguém que tem cotas dos VISC11. Então esse vídeo é extremamente relevante, tenho certeza que você vai gostar demais. Sócio, iniciando o nosso vídeo sobre o VISC11, o 20 Shopping Centers FII. Ele que é administrado pela BRL Trust, que conta aí com 100 fundos de investimento na plataforma. Em fundos imobiliários são 19 bilhões sob administração fiduciária, o que a credencia como a segunda maior administradora. Gestão é da 20 Partners, segmento dele é de shoppings e o mandato é renda e a gestão é ativa. Um pouquinho do histórico da 20, e ela se considera uma plataforma de investimentos alternativos. Ela atua com private equity, infraestrutura, ela tem um FIP, né, que é o VIGT, fundos de crédito, fundos multimercado e real estate, aí num total de 48 bilhões de reais sob gestão. Ela foi fundada em 2009 com ex-dirigentes do BTG Pactual e a partir agora de 2021 passou a ser listada na Nasdaq lá nos Estados Unidos com um ticker VIMP, interessante, né? Uma empresa brasileira listada na Bolsa Norte-Americana. Em real estate, ela possui outros 3 fundos imobiliários, o VILG, o Vino e o VIF, num total de 4 bilhões de reais. Um pouquinho do histórico do VIS, que ele fez IPO em novembro de 2017 a R$100, pico de cotação dele foi de R$145 lá em 6 de janeiro de 2020, vale de cotação R$ 72,30 no pico da pandemia em 19 de março, preço atual dele R$ 116,50. No total já foram 6 emissões, com praticamente todos os fundos imobiliários do segmento de shoppings. O VISC não fez emissões em 2020, mas ele teve um pouco de sorte, né? Ele entrou na pandemia aí com uma emissão recém-encerrada em um total de 480 milhões captados. Quem que é o VISC hoje? Um patrimônio líquido de 1,7 bilhões, um valor de mercado um pouquinho maior, entre 1,72 bilhões, o que dá um PVP de 0,98, ou seja, esse fundo está sendo negociado com deságio, assim como a maior parte dos fundos de shopping. Ele é 19º dentro do IFIX e tem uma participação de 1,9% no índice, um total de 181.681 cotistas, o que o credencia como um fundo gigante na nossa bolsa. Liquidez dele de cerca de 4 milhões de reais por dia. A Datacom, que você já sabe, é o dia que você precisa ter a cota na sua carteira para ter direito ao rendimento, é o último dia de mês, e o dia do pagamento, o dia que o dinheiro cai na sua conta, é o 10º dia útil. Taxas e rendimentos desse fundo, ele tem uma taxa de 1,2% do valor de mercado do fundo. Essa taxa ela é escalonada conforme o valor de mercado do fundo vai aumentando, e atingindo 2 bilhões de reais, a taxa vai passar a ser de 1,05%. Tem uma observação importante: até 30 de junho de 2021, a gestão ela está revertendo 30% dessa taxa para o fundo. O último rendimento dele de 0,60, que dá um dividend yield de 0,52%. No acumulado de 12 meses,
foram R$ 4,76 distribuídos, num total de 4,09% de dividend yield. Comparando aí com os outros dois gigantes, o XPML11, a gente já tem vídeo aqui no canal, teve um total de R$ 3,20 de rendimento acumulado para um dividend yield de 12 meses de 2,82%, e o HGBS, um rendimento acumulado de R$ 8,01 para um dividend yield acumulado de 3,71%. Então a gente vê que de fato o VISC acabou distribuindo um pouquinho a mais que os demais, e até foi um dado que a gestão colocou na apresentação institucional no final de dezembro, de que o VISC era o melhor fundo do segmento em termos de risco e retorno. A política de investimentos do VISC 11 é um fundo que se propõe a ter um portfólio diversificado de shoppings em termos de localização, área bruta locável, percentual de participação dos empreendimentos, perfil de consumidor e administrador de shoppings. Localização dele sempre em cidades com mais de 250 mil habitantes e uma área bruta comercializável sempre superior a 15 mil metros quadrados. A Abrace, ela faz uma estratificação aí de shoppings, né? Os shoppings até 20 mil metros quadrados são considerados shoppings pequenos. A gente vê aí que no caso o VISC ele até aceita shoppings pequenos, né, segundo esses dados da Abrace. Empreendimentos que apresentem potencial de crescimento real de seus resultados através de medidas de gestão. O VISC ele compra uma participação num shopping, ele sempre visa aí um shopping que tem um potencial de melhora de resultado a partir de níveis de governança, níveis de expertise do fundo, sempre visando melhorar os resultados. O fundo não realiza o desenvolvimento de shoppings, ou seja, ele não entra em ativos greenfield, né? Seguindo para os highlights de janeiro de 2021, o fundo ele explica para a gente aí que teve um crescimento de faturamento de 15,6% em relação ao mês anterior, que foi beneficiado pelo fato das vendas de dezembro, né, as vendas de Natal. O fundo gerou um resultado de 68 centavos por cota, distribuiu 0,60, um patamar apenas 4,8% abaixo da distribuição de 0,63, que foi o resultado lá de janeiro de 2020. Então a gente vê que agora em janeiro ele conseguiu uma distribuição bem próxima daqueles níveis pré-pandemia. Ele explica para a gente aqui que desde agosto os rendimentos apresentaram um crescimento mensal de 26%. Então a gente vê que de fato a partir de agosto, com mais tempo de abertura, com menos restrições, conseguiram performar bem melhor, né? Ele explica aqui pra gente que ao longo do mês de janeiro alguns shoppings acabaram ficando fechados alguns dias, no caso o Prudent Shopping e o Minas Shopping, mas que já estão reabertos. Por outro lado, o Ribeirão Shopping da cidade de Ribeirão Preto, que acabou entrando na fase vermelha e agora continua fechado. Por fim, ele explica aqui pra gente que o fundo ele entrou com um mandado de segurança buscando o reconhecimento do direito em não recolher imposto de renda nos ganhos de capital das vendas de cotas de fundos imobiliários. Partindo agora para a DRE, a gente vê que a maior parte do resultado do fundo vem de fato dos shoppings, aí 11 milhões de reais no mês de janeiro. O resultado financeiro deu um total de 94 mil reais positivo. Até me assusta um pouco essa despesa financeira tão grande. A gente não sabe muito bem, o fundo não discrimina o que é isso. Um total de receita financeira de 603 mil reais. Só para constar, dentro dessa receita financeira tem aqui os ganhos de rendimentos de fundos imobiliários, tá? O fundo ele tem uma carteira até que relevante de fundos imobiliários. O resultado dele por cota, como a gente viu, foi de 0,68 e ele decidiu distribuir apenas 0,60. 8 centavos ficaram no caixa, somados a 8 centavos que já existiam lá. Então ele tem um total agora de 0,16 não distribuído, sempre projetando aí de repente uma piora na condição da pandemia ou redução nos resultados desses shoppings para poder aumentar um pouquinho, linearizar a distribuição futura. E aqui nesse quadro a gente vê como o fundo performou, né? Como o fundo teve uma dificuldade muito grande, como todo o segmento de shoppings aí durante a pandemia. Ele ingressou 2020 aqui distribuindo 0,63 em fevereiro e a gente vê que vem depois despencando, né? Chega aqui no ápice em agosto de 0,15 e a partir de setembro, uma escadinha, ele vem de 0,20 agora 0,60 no mês de janeiro. Partindo para a carteira do fundo, como a gente estava dizendo, o VISC ele tem aqui 1,79 bilhão em shopping centers. Esse é o total do ativo do fundo. Ele tem 15,9 milhões em renda fixa, 46 milhões, como a gente falou, uma posição relevante aí em cotas de fundos imobiliários.
E aí ele tem um passivo, um total de obrigações de imóveis a prazo de 163 milhões, ou seja, ele tem uma alavancagem aqui bastante importante. E ele explica aqui pra gente que desse total de 163 milhões, 40 milhões vencem agora nesses 12 meses, né, de 2021. Mas a gente vê aqui que só em aplicações financeiras ele tem um total de 62 milhões. Como nós falamos lá atrás, entrar na pandemia com um caixa muito elevado, né, quase 500 milhões, deu muita tranquilidade. E ele ainda conta aqui com 13,6 milhões a receber. A gente vai ver que esse fundo ele teve muitos diferimentos, teve alguns atrasos de aluguel, então ele conta aí com um valor ainda a receber. Partindo para os indicadores operacionais, um indicador operacional muito importante em shopping centers que a gente tem que conhecer é o NOI, né, o Net Operating Income, que nada mais é do que o resultado líquido operacional. Para quem tem alguma afinidade com ações, é o EBITDA, né? É aquele lucro antes de impostos, antes de receitas e despesas financeiras. Ele mostra aí que teve um NOI caixa de R$ 69,00 por metro quadrado, uma redução de 25,2% quando comparado ao mesmo período de janeiro lá de 2020. Então, de fato, a crise ainda é bastante grave. Por outro lado, o resultado do mês de dezembro foi 26,2% superior ao mês de novembro. A gente tem que entender que ele fala aqui dos 2 meses, né, de janeiro e dezembro, porque sempre competência é um mês de caixa é outro, né? No caso, ele compara aqui o mês de janeiro com o janeiro de resultado caixa de 2020 e o mês de dezembro com a competência de novembro de 2020. O fundo mostra também pra gente que ele teve que oferecer 15,8% de descontos do faturamento total do portfólio. Houve um aumento aí de 12,9% em relação ao mês semelhante no ano anterior. Outros indicadores operacionais muito interessantes, muito importantes para a gente conhecer: aluguel das mesmas lojas. Então, o fundo ele pega todas as mesmas lojas que existiam no começo de 2020 até o final de 2020 para ver a evolução dos aluguéis. Isso porque os aluguéis em shoppings eles são fixos e também tem uma parcela variável conforme o resultado. Então essa parcela referente ao resultado fez muita diferença ao longo do ano. A gente percebe aqui todos os trimestres a gente teve uma redução bem significativa aqui as vendas nas mesmas lojas. Ele mostra aqui pra gente que também teve uma redução grande aí, comparando dezembro de 2020 com dezembro de 2019, um total de menos 16,2%. O fundo explica que isso vem claramente da questão de funcionamento por um período menor, né? As restrições ainda da pandemia e, por fim, o fluxo de veículo, outro indicador importante, todos em queda também em 2020. A gente vê que em dezembro foi menos 26,7%. Partindo agora para o portfólio, sempre que a gente olhar esse portfólio, esse gráfico, a gente tem que ter algumas coisas em mente de forma imediata. Quando ele fala aqui percentual de NOI por estado e a gente vê que ele tem participação em 10 estados diferentes, a gente já tem que associar a um ativo que é multirregional. Além disso, ele mostra aqui pra gente que ele tem um NOI por administrador dividido entre 10 empresas. Então a gente vê que é um ativo multigestão. Isso é importante porque de repente o processo de uma determinada administradora não está dando tão certo, então ele consegue captar o que há de melhor em uma ou outra administradora. Ele também aponta pra gente aqui um NOI por ativo distribuído em 15 shoppings, né? Então, de fato, é um multiativo, isso é muito importante. E aqui um NOI por participação, ele tem 67% do resultado líquido operacional de participações minoritárias e 33% de participações com controle. Acho que essa posição minoritária acaba dificultando um pouco de imposição de governança e expertise, mas é uma forma de ingressar, porque os shoppings, eles são muito caros, é muito difícil alguém de fora conseguir entrar, especialmente nos shoppings de mais qualidade, porque é aquela famosa frase, quem tá dentro não quer sair, quem tá fora quer entrar. E só uma questão aqui das multirregiões que eu tava me esquecendo, isso aqui foi muito importante dentro do fundo. A gente percebeu aí que o VISC, ele conseguiu distribuir mais que o XP Malls e mais que o HGBS em 2020, e esse fator de distribuição de portfólio foi muito importante. Isso porque algumas regiões do Brasil passaram por restrições agora na pandemia,
muito mais graves. Em São Paulo, por exemplo, muitos shoppings ficaram muito mais tempo fechados que outras regiões. Pensando no futuro do VISC, a gente sempre que olhar o VISC tem que pensar que ele é diversificação. Então ele tem diversificação de estado, de ativo, de administrador, de participação, de porte e de público-alvo. Se você está querendo ali um fundo de shopping que só tem ativo de muita qualidade, esse não é o VISC. Fundo de shopping que é focado no estado de São Paulo, esse não é o VISC. Sempre lembrando que aqui no nosso estudo é para trazer conhecimento e informação para você, a gente não traz nenhum tipo de recomendação de nada. Outro ponto importante dentro do VISC que você tem que saber que ele trabalha com alavancagem. Isso faz um pouco de parte, né, do estilo da Vinci. A Vinci ela trabalha com alavancagem, tanto no Vino lá em Office, como no VILG em logística, eles todos têm um pouquinho de alavancagem, têm um pouquinho de obrigação a prazo. Isso não é bom nem ruim, a gente tem que analisar o caso concreto. Outro ponto importante é o veto total a projeto Greenfield. Lá na apresentação institucional, o fundo fala pra gente que o desenvolvimento de shopping, além de ter um risco maior, tem um ciclo muito longo. Entre a tomada de decisão de comprar um terreno e oferir a primeira receita, leva-se em média 4 a 6 anos. Então é um ciclo bastante elevado, diferente, por exemplo, da construção de um galpão logístico, que pode durar aí 6 a 18 meses, né? Um prazo bem curto de construção de um galpão, é muito diferente para o setor de shoppings. Pensei aqui alguns dos ativos do VISC, tá? Obviamente não trouxe os 15 ativos para a gente falar, mas alguns deles. Ele tem participação de 100% no Prudente Shopping. Ele fica na cidade de Presidente Prudente, é a maior cidade da região oeste do estado de São Paulo, composta por 53 municípios. E ele consegue atingir aí uma população de 900 mil habitantes. Ele é um shopping dominante na região, isso é muito importante. Lá no Shopping Praia da Costa, no Espírito Santo, o VISC tem uma participação de 98,5%. A gente precisa saber que esse não é o shopping dominante da região, e a tese da aquisição do VISC foi de adquirir a preço baixo, com um cap rate aí elevado de 10,9%, considerando o NOI de 2019, e a função do VISC é repaginar esse ativo. Até no fato relevante de aquisição, a gestora colocou que considera que existem oportunidades de melhoria do resultado operacional. Na visão da gestão, o shopping foi impactado por falta de investimento e também pela inauguração aí do concorrente lá em Vila Velha. Partindo para outro shopping, o Ribeirão Shopping, ele tem 17,5% de participação. Esse sim é um shopping dominante. Conheço esse ativo de perto, é um shopping muito bom, de muita qualidade, com uma variedade muito grande de lojas. E aí a gente vê que Ribeirão Preto também é uma cidade muito relevante, uma região com quase 2 milhões de habitantes. E a área de abrangência desse shopping é até muito maior do que esse montante populacional, porque ele é realmente uma referência no interior do estado de São Paulo. Pensando agora no futuro dos shoppings, só para a gente pegar os dados atuais, são 601 shoppings contra 577 em 2019, 13 shoppings para inaugurar em 2021, faturamento total aí de 128 bilhões em 2020 contra um faturamento de 192 bilhões em 2019, então houve uma queda no segmento de 33%. Ele tem um total aí de 998 mil empregos, a vacância de 90,7% contra 94,7% em 2019 e são 110.938 lojas. Em 2019 eram 111 mil. Apenas 11% dos shoppings possuíam um marketplace no início da pandemia. Atualmente é cerca de 30% e obviamente os shoppings vêm tentando aumentar isso cada vez mais, principalmente, né, vendo o crescimento tão forte do e-commerce. O crescimento esperado para 2021 é de 5,5% segundo a Abrace. Já para a Allshop, a Associação de Lojistas de Shoppings, é de 7,5%, então a gente vê uma divergênciazinha aí, o que é bem comum. Essas entidades nem sempre têm os mesmos números, as mesmas projeções. Acho que para o setor é muito importante a retomada da economia, a queda do desemprego e a evolução da crise sanitária, né? Esses fatores acho que são os mais importantes nesse momento para conseguir dar um fôlego aí para o setor de shopping. Um ponto positivo mesmo na crise em 2020, o ticket médio geral dos shoppings aumentou. A gente vê aqui que todas as datas mais relevantes no comércio, né, Dia das Mães, Natal, Dia dos Namorados, o ticket médio de fato aumentou em 2020, houve um gasto por cliente maior, né? Então isso é interessante, foi um ponto positivo aí em meio a tanta crise em 2020. Continuando nossa projeção de futuro, é difícil prever ao certo o impacto que o e-commerce vai ter de fato nos shoppings ainda, né? Ele teve um crescimento aí de 30% em 2020
e tem uma projeção de crescimento de 26% para 2021. Outros pontos importantes que a gente tem que levar em consideração: muitas vezes o shopping é a única opção de lazer com segurança, é a única opção de vários tipos de serviços específicos de gastronomia em muitas cidades. Além disso, o shopping ele tem uma vantagem interessante, que ele tem uma diversificação de fonte de renda grande, né? O shopping ele não tira receita só do aluguel das lojas, ele tira receita de estacionamento, de publicidade, de eventos. E além disso, tem outro ponto que eu quis colocar aqui: exclusividade de certas lojas. Tem certas lojas que a gente nunca vê no varejo de rua, por exemplo, mas que estão nos shoppings, né? Acho que esse é mais um ponto a levar em consideração. Por fim, eu trouxe aqui a condição Brasil e Estados Unidos. Muito se fala que nos Estados Unidos os shoppings estão acabando. Tem até um site muito interessante que chama deadmalls.com. Ele mostra aí os shoppings lá nos Estados Unidos que estão abandonados. Mas a gente tem que sempre ter o cuidado nessa avaliação, porque no Brasil o shopping tem uma preponderância um pouco diferente, né? O shopping ele é muito focado na questão de lazer, tem cinema, tem essa questão de gastronomia. Lá nos Estados Unidos os shoppings eles são muito focados na ideia de consumo. Além disso, os shoppings aqui são super bem localizados. Lá nos Estados Unidos, geralmente eles ficam fora das principais cidades, muitas vezes em rodovias. Então a gente tem que considerar tudo isso na nossa avaliação para não fazer uma análise, né, com algumas premissas equivocadas. Sócio, eu quero muito agradecer a sua audiência. É meu último vídeo aqui no Fala Sócio. Agradeço muito a vocês, muito ao Rodrigo por essa oportunidade. Tem sido muito legal essa jornada. E agora a gente está criando o nosso canal próprio, que é o Vai Pelos Fundos. A gente já tem lá um Instagram que você já conhece. Se não conhece, faço questão de pedir o seu apoio, contar lá com a nossa página. E tenho certeza que aqui com o Rodrigo a gente vai seguir uma parceria muito bacana. Eventualmente eu vou estar aqui de novo. Ele vai aparecer lá no canal para a gente sempre trocar alguma figurinha e conseguir trazer sempre muito conteúdo para você. Espero que você continue me apoiando, continue apoiando aqui o canal. Tenho certeza que o futuro do Fala Sócio é muito glorioso. Muito obrigado por tudo e vejo vocês lá no Vai Pelos Fundos.